Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui então hoje para mais uma aula de língua portuguesa, a aula de número 54. Eu sou a professora Paula e para que possamos iniciar a nossa aula, eu peço que vocês separem alguns materiais, caderno, algumas folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e quem tiver também um dicionário. Peço também que anotem a data de hoje e o número da aula para que vocês se organizem melhor. Vou dar um tempinho e a gente já volta. Muito bem, material organizado, tudo certinho. Vamos então começar a aula relembrando o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós fizemos a leitura de um poema chamado Saturação, que falava sobre adolescentes, né? O tema era adolescência. Fizemos diversas questões de interpretação e compreensão desse poema. Falamos também sobre a denotação e conotação e vimos que a denotação está relacionada ao sentido literal das palavras e expressões e a conotação ao sentido figurado, certo, pessoal? Na aula de hoje, eu vou pedir para que vocês observem novamente essa nuvem de palavras, nós já vimos ela na aula passada, só que hoje eu quero que vocês identifiquem qual é a palavra de maior destaque na nuvem, pois é essa palavra que vai intitular o texto que vamos trabalhar hoje. Observaram bem, pessoal? Vamos ver então? A palavra de maior destaque é insegurança, e é esse o título do nosso texto de hoje. Vamos então para a leitura do texto. Insegurança. O adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Constata facilmente que perdeu aquela graça infantil que, em nossa cultura, parece garantir o amor incondicional dos adultos, sua proteção e solicitude imediatas. Essa segurança perdida deveria ser compensada por um novo olhar dos mesmos adultos, que reconhecem a imagem púbere como sendo a figura de outro adulto, seu par iminente. Ora, esse olhar falha, o adolescente perde, ou para crescer renuncia, a segurança do amor que era garantido à criança, sem ganhar em troca outra forma de reconhecimento que lhe parecia nessa altura devido. Muito bem, pessoal. Este é o primeiro parágrafo do texto, ok? E para ele eu trouxe uma questão para que a gente comece a compreender um pouquinho o texto de hoje. De acordo com a leitura do primeiro parágrafo do texto, o que o adolescente verifica que perdeu ao se olhar no espelho? Letra A, o amor dos adultos. Letra B, a graça infantil. E letra C, a proteção. Então, de acordo com a leitura que nós fizemos, aí do primeiro parágrafo, né? Ao se olhar no espelho, o que vocês, adolescentes, né? Ou o que um adolescente percebe que perdeu, certo? Já voltamos para ver a resposta.
Vamos ver então o que o adolescente percebe que perdeu ao se olhar no espelho, de acordo com o primeiro parágrafo que nós lemos. É a graça infantil, certo, pessoal? Então, quando o adolescente se olha no espelho, segundo o texto, ele percebe que ele perdeu aquela graça, né, de criança, né? Toda criança a gente acha ela bonitinha, engraçadinha, né? Todo adulto quando olha para uma criança, né, vê essa graça, ok? Essa graça infantil. E é isso que o adolescente percebe que perdeu quando ele se olha no espelho, ok, pessoal? Seguindo então, número 2. A perda da graça infantil na nossa cultura gera outras perdas. Quais são elas, segundo o texto? Para essa pergunta, eu trouxe um trecho do texto para que vocês releiam para poder responder, certo? O trecho diz o seguinte: o adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Ele constata facilmente que perdeu aquela graça infantil, que em nossa cultura parece garantir o amor incondicional dos adultos, sua proteção e solicitude imediatas. Então aqui está explícito no texto a resposta, certo, pessoal? Prestem bem atenção, respondam para mim e a gente já retorna. Vamos ver então qual é a resposta da questão número 2? Eu trouxe aqui para vocês o seguinte: o que mais ele perde, né? Além da graça infantil? O amor incondicional, a proteção e a solicitude dos adultos, certo? A solicitude é aquele interesse, aquela atenção que os adultos sempre dão para as crianças. E parece que quando essas crianças tornam-se adolescentes, parece que eles não precisam mais dessa atenção, né? Que os adultos não se interessam tanto quanto se interessavam quando eram crianças, certo? Então, a resposta é que o adolescente ele acaba perdendo a segurança, né, do amor que era garantido a ele pelos adultos quando ele ainda era criança. Seguindo para a questão número 3, na frase "ora, esse olhar falha", que trecho do texto esclarece a quem pertence esse olhar, certo? Então está dizendo ali no texto que quando eu falo ora, quer dizer em algum momento esse olhar falha. De quem é esse olhar? A quem pertence esse olhar? Então aqui eu tenho 3 trechos. Um dos trechos vai esclarecer, vai me dizer de quem é esse olhar que em algum momento falha, certo? Releiam os trechos e marquem a opção correta.
Vamos reler os trechos juntos para a gente ver então qual deles mostra para a gente de quem é o olhar que em algum momento falha, certo? No trecho da letra A diz o seguinte: essa segurança perdida deveria ser compensada por um novo olhar dos mesmos adultos. Letra B. O adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Letra C. O adolescente perde, ou para crescer renuncia, a segurança do amor que era garantido à criança. Então a resposta correta é a letra A, no trecho que diz: essa segurança perdida deveria ser compensada por um novo olhar dos mesmos adultos. Então, esse olhar que falha em determinado momento é o olhar dos adultos, certo, pessoal? Na letra B dizia: o adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Não, porque o olhar que falha não é o olhar do adolescente, certo? E na letra C, então, nem tá citando nada em questão de olhar. Vamos seguir para a questão 4. Após a leitura do primeiro parágrafo, justifique o título do texto: Insegurança. Eu trouxe ali no cantinho para vocês relerem aí em casa o primeiro parágrafo e me dizer, né, qual é a relação então do parágrafo que a gente leu com o título, certo? Como que a gente poderia justificar a escolha desta palavra para intitular esse texto? Então, pessoal, como eu sempre falo para vocês, nas questões discursivas, que são aquelas questões onde você tem que escrever a sua resposta e não apenas escolher uma opção, a sua resposta pode ser que não esteja igual a que eu trago aqui para vocês. E nunca estará mesmo, não tem problema. Você tem que fazer a comparação entre a minha resposta e a sua. Caso tenha o mesmo sentido, você queira ter dito a mesma coisa, só que com outras palavras, então a sua resposta está correta, certo? Vamos ver então a resposta que eu trouxe para a questão 4. A maioria dos adolescentes sentem-se inseguros, pois nessa fase acabam perdendo várias coisas que os deixavam seguros quando crianças, né? Então, o que justifica, né, o título do texto Insegurança é isso. E é isso que o primeiro parágrafo nos traz, né? Ele traz pra gente informações que justificam o porquê que os adolescentes se sentem inseguros, né? Porque essa fase gera tanta insegurança devido a tantas perdas que eles têm durante essa fase, ok? Devido a tantas transformações, pelo fato dele se olhar no espelho, se achar diferente, não se enxergar mais como ele se enxergava quando era criança e vários outros fatores que nós vamos inclusive ver no decorrer da leitura do restante do texto.
E é isso que vamos fazer agora. Vamos seguir com a leitura de mais um parágrafo. Ao contrário, a maturação, que para ele é evidente, invasiva e destrutiva do que fazia sua graça de criança, é recusada, suspensa e negada. Talvez haja maturação, lhe dizem, mas ainda não é maturidade. Por consequência, ele não é mais nada, nem criança amada e nem adulto reconhecido. Então, para que a gente entenda um pouquinho melhor esse parágrafo, vamos entender o sentido, o significado da palavra maturação e maturidade. Então, eu trouxe aqui 2 verbetes para vocês, né? Maturação é o ato ou efeito de maturar, amadurecimento, certo? Conjunto de alterações evolutivas que levam à maturidade. Então, a maturação nada mais é que o amadurecimento, o processo de crescimento, ok? Já a maturidade diz lá no significado 1, estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida, certo? Matureza, maturescência. Então, a maturidade tem a ver com a condição própria das pessoas adultas, ok? E tem ali também o significado 3, onde diz idade adulta, entre a juventude e a velhice, meia-idade. Então, nós vimos aqui a diferença. Maturação é o amadurecimento, o processo de crescimento. Já a maturidade é quando você já atingiu, né, uma idade adulta, onde você já cresceu, ok, pessoal? Vamos seguir então para a próxima questão sobre esse parágrafo. Sabendo o sentido das palavras maturação e maturidade, reescreva a frase. Talvez haja maturação, lhe dizem, mas ainda não é maturidade, deixando-a mais objetiva de modo a facilitar a compreensão. Então, vocês já sabem o que significa maturação e o que significa maturidade. Então, nesse trecho, você vai substituir essas 2 palavras, reescrever o trecho de acordo com o que cada palavra significa. Vamos ver então as opções que eu trouxe para vocês da reescrita desse trecho. A primeira opção, então, eu fiz da seguinte maneira. Talvez haja amadurecimento, né, ou crescimento, lhe dizem, mas ainda não é um adulto maduro. E a outra opção eu trouxe lá, talvez tenha crescido, lhe dizem, mas ainda não tenha condição de um adulto, certo, pessoal?
Então, comparem aí com a reescrita que vocês fizeram, certo? E se tiver o mesmo sentido, tá ok, está correta. Vamos seguir então para ler mais um parágrafo do texto. O que vemos no espelho não é bem nossa imagem. É uma imagem que sempre deve muito ao olhar dos outros. Ou seja, me vejo bonito ou desejável se tenho razões de acreditar que os outros gostam de mim ou me desejam. Vejo, em suma, o que imagino que os outros vejam. Por isso, o espelho é ao mesmo tempo tão tentador e tão perigoso para o adolescente, porque gostaria muito de descobrir o que os outros veem nele. Entre a criança que se foi e o adulto que não chega, o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Podemos entender, então, como essa época da vida pode ser campeã em fragilidade de autoestima. Esse trecho é muito importante, hein, pessoal? Ele traz, assim, uma informação super relevante que a gente precisa refletir um pouquinho sobre ela. Vamos seguir, então, para a questão 6, para a gente, então, trabalhar um pouquinho com esse parágrafo do texto. Entre a criança que se foi e o adulto que ainda não chega, o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Eu quero que você tente explicar para mim o que significa essa expressão que está destacada, né? Por que a gente diz que o espelho do adolescente é vazio? O que isso quer dizer? Qual é o sentido dessa expressão? De acordo com o texto e com o seu entendimento. Vamos então ver a resposta que eu trouxe para vocês da questão 6, né? O que será que essa expressão, esse trecho, né, significa? Quando a gente fala que o espelho do adolescente está frequentemente vazio. Olhem lá. O adolescente não se reconhece no espelho pelo fato de estranhar as suas transformações físicas, né? Ele também pode não aceitar a imagem que é refletida, né? Sentir-se sem identidade, pois percebe que deixou de ser criança e ao mesmo tempo não é reconhecido como adulto, né? Então eu trouxe aqui várias questões que podem explicar esta frase quando ele fala que o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Então, quer dizer que quando o adolescente se olha no espelho, ele pode não se reconhecer ou ele pode não gostar daquilo que ele está vendo, né? Sentir-se sem identidade, porque ele não é mais criança. Quando ele se olhava antes, ele via ali uma criança, agora ele vê outra coisa, ok? E ele acaba não se reconhecendo, ok, pessoal? Então, comparem a resposta que eu trouxe com a que vocês escreveram,
certo? Se você trouxe algo parecido, então está tudo ok. Então vamos seguir para a questão 7 para a gente refletir mais um pouquinho sobre o parágrafo que lemos. Na 7, a pergunta é a seguinte: qual das alternativas melhor explica o sentido do trecho abaixo? O que vemos no espelho não é bem nossa imagem. É uma imagem que sempre deve muito ao olhar dos outros. Letra A. Para conhecer o que somos, não basta conhecer o olhar dos outros. Letra B. O que os outros veem em nós costuma ser importante na avaliação que fazemos da nossa imagem. Letra C. Só enxergamos nossa imagem se houver alguém olhando para o espelho junto conosco. Muito bem, pessoal. Então analise essas 3 opções e marquem a correta em relação ao trecho destacado. Vamos ver então qual opção, que mostra pra gente o sentido quando ele diz: o que vemos no espelho não é bem nossa imagem, é uma imagem que sempre deve muito ao olhar dos outros. Então a opção correta é a letra B. O que os outros veem em nós costuma ser importante na avaliação que fazemos da nossa imagem, Acredito que não só vocês adolescentes, mas muitas pessoas se preocupam com o que os outros veem, Se preocupam com a imagem que os outros têm dela, certo, pessoal? Por isso que é isso que justifica, então, a resposta da letra B, que é o que tem a ver com o que o trecho do texto nos fala, certo? Eliminamos a letra A, que diz: para conhecer o que somos, não basta conhecer o olhar dos outros. Essa daqui a gente pode eliminar, porque no trecho ele deixa muito claro, que a imagem que a gente vê é uma imagem que deve muito ao olhar do outro, ok? E na letra C diz que só enxergamos nossa imagem se houver alguém olhando para o espelho junto conosco. Essa então acho que de cara a gente já conseguiria eliminar, porque no trecho não está falando de que tenha que ter alguém junto, olhando no espelho, para que a gente consiga se reconhecer, se enxergar. Vamos seguir então para a leitura de mais um parágrafo do texto. Parado na frente do espelho, caçando as espinhas, medindo as novas formas de seu corpo, desejando e ojerizando, detestando seus novos pelos ou seios, o adolescente vive a falta do olhar apaixonado, que ele merecia quando criança, e a falta de palavras que o admita como par na sociedade dos adultos. A insegurança se torna, assim, o traço próprio da adolescência. Muito bem, pessoal, nesse trecho apareceu uma palavrinha ali bem diferente, mas eu já trouxe o significado para que vocês compreendessem já no momento da leitura, certo?
Vamos seguir então para a questão número 8. Observe o uso da palavra espelho nos trechos abaixo. Entre a criança que se foi e o adulto que não chega, o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Parado na frente do espelho, caçando as espinhas, medindo as novas formas de seu corpo, o que vemos no espelho não é bem nossa imagem. A pergunta desta questão é a seguinte: em qual das alternativas a palavra espelho foi usada no sentido figurado? Nós trabalhamos na aula anterior, relembramos o conceito de sentido figurado e sentido literal das palavras. Então você está aí com a memória fresquinha a respeito desse assunto. Então observe bem as opções e responda para mim em qual dos trechos há então o sentido figurado quando o autor utilizou a palavra espelho. Vamos ver então qual desses trechos, a palavra espelho foi usada no seu sentido figurado. A resposta então é o trecho A, onde diz: entre a criança que se foi e o adulto que não chega, o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Quando ele diz que o espelho do adolescente é vazio, ele quer dizer que o adolescente não se reconhece ao se olhar no espelho. Certo, pessoal? Então, esse trecho onde tem a palavra espelho ali está no sentido figurado. Diferente da letra B, que ele fala assim: parado na frente do espelho, caçando as espinhas. Então, aqui nesse trecho, a palavra espelho não traz o sentido figurado, Ele está parado na frente do objeto, do espelho, se olhando, caçando as suas espinhas. Então, está no sentido real, no sentido literal. Assim como na letra C, que fala: o que vemos no espelho não é bem a nossa imagem, Então, o que ele está vendo no espelho, no objeto, não é mais aquela imagem que ele tinha de criança, é uma imagem diferente. Então, aqui também nós temos o sentido literal. Vamos seguir então para a leitura de mais um parágrafo do texto. Grande parte das dificuldades relacionais dos adolescentes, tanto com os adultos quanto com os seus coetâneos, que seriam as pessoas que têm a mesma idade, deriva dessa insegurança. Tanto uma timidez apagada quanto o estardalhaço maníaco manifestam as mesmas questões, constantemente à flor da pele, de quem se sente não mais adorado e ainda não reconhecido. Será que sou amável, desejável, bonito, agradável, visível, invisível, oportuno, inadequado? Muito bem, pessoal. Essas indagações, fazem parte, então, dessa fase, que vocês passam, da adolescência. Acho que todo adolescente tem essas indagações, essas questões, essa insegurança que o texto traz pra gente. Então, esse foi o último parágrafo do nosso texto de hoje. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho o autor do texto,
que é o Contar do Caligares. Ele nasceu em 1948, faleceu este ano, em 2021, né? Faleceu em março deste ano, de câncer, e ele foi escritor, psicanalista e psicoterapeuta, doutor em psicologia clínica e colunista da Folha de São Paulo. Então, quem escreveu esse texto que nós lemos, né? Esse autor, ele era especialista no assunto, né? Em adolescência. Inclusive, esse texto lido é um trecho de um livro dele sobre adolescência, certo, pessoal? Vamos seguir então para mais algumas questões da nossa aula. A questão 9. Em relação à linguagem utilizada no texto, podemos concluir que, letra A, o autor usou uma linguagem espontânea e cotidiana. O autor usou uma linguagem subjetiva e objetiva. O autor usou uma linguagem mais técnica e cuidada. Então, olhem só, prestem bem atenção nessas opções, tá fácil aí de você localizar a resposta correta, né? Se você prestou bem atenção na leitura do texto, na linguagem que ele nos traz, né? Você pode pensar também no que nós falamos um pouquinho sobre o autor, né? É uma pessoa especialista. Então, localizem a resposta e a gente já volta para ver qual é a correta. Vamos ver então a resposta correta em relação à linguagem utilizada no texto. Então, o autor usou uma linguagem mais técnica e cuidada, né? Como que a gente percebe isso? Até porque ele traz algumas palavras, certo? Que são muito específicas, certo, pessoal? De um especialista no assunto, no caso. Eu elimino ali espontânea e cotidiana, né? Porque nós não temos esse tipo de linguagem no texto, e eliminaria a linguagem subjetiva e objetiva, porque aqui uma contradiz a outra, né? Ou o texto é um texto objetivo, traz uma linguagem objetiva, clara, né? Ou ele traz uma linguagem mais subjetiva, certo, pessoal? Aqui uma está contradizendo a outra. Seguindo então para a última questão da nossa aula. Que palavras ou expressões encontradas no texto justificam a resposta do exercício anterior? Lembra que eu falei, né, que o texto traz algumas palavrinhas diferentes, né, que geralmente são utilizadas por especialistas. No caso, um especialista na área de psicologia, né, da adolescência e tudo mais. Então, letra A, constata, em suma, fragilidade e incondicional. Letra B, púbere, maturação, maturidade e coetâneos. Letra C, autoestima, invasiva, estardalhaço e solicitude. Então, qual dessas palavras mostram pra gente, né, que o texto utilizava uma linguagem mais técnica, né, mais cuidada? Sabendo então que quem escreveu esse texto é um psicólogo,
psicoterapeuta, especialista, né, no assunto da adolescência, certo, pessoal? Vamos ver então qual é a resposta correta da última questão da nossa aula. Seria a letra B, né? Púbere tem a ver com puberdade, né? Que também tem a ver com a fase da adolescência. Maturação, já vimos, né? O significado, maturidade, coetâneos. Então são palavras, né? Que fazem parte do universo do autor, né? Que é psicólogo, que é especialista na adolescência, certo? Então é isso, pessoal. Por hoje a nossa aula acabou. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Eu acho que é um texto muito importante para que a gente faça algumas reflexões, vocês principalmente, pois vocês são adolescentes, né? E até a próxima aula, então. Se cuidem!